Certo. Certo. Até aproveitando que você citou, né, a liberdade, tem algo que eu havia anotado aqui para não me esquecer de te perguntar, que é algo que é muito caro a mim e a muitas pessoas que nos acompanham, inclusive ao Marco que participava com a gente aqui no programa e está afastado agora por motivos de legislação eleitoral, que é a questão da gestão da saúde, no sentido de que durante a pandemia, né, lá em meados de 2020, 2021, algo que criou bastante ruído entre a gestão atual com a população, com grande parte da população, especialmente os comerciantes, foram as medidas adotadas que foram bem duvidosas, né, para dizer o mínimo, principalmente para quem acompanha esse tipo de assunto até os dias de hoje e vê a repercussão lá fora, que estão revendo essas medidas aí, né, que aconteceram, que foram aquelas medidas de fechar tudo, de fechar comércio, e você disse bem, né, sobre a questão de haver um diálogo, uma comunicação entre as partes, entre as pessoas que estão interessadas em contribuir para essa discussão toda, porém, naquela ocasião, não havia contraparte, né, quem levantasse... Era imposição, né? Era imposição, e quem se levantasse contra era até cadeia, né? A gente até recebeu o Cornélio aqui num dos episódios. Sim, inclusive recebemos aqui o Eduardo Cornélio, que se tornou conhecido nacionalmente, porque ele manteve a loja dele aberta e deu aquela confusão toda, foi até preso, né? Uhum. Então, assim, isso é algo que muitos dos nossos seguidores, né? Inclusive até o Marco comentou aqui do Núcleo da Arma, ele falou, eu vi ele pessoalmente semanas atrás, ele comentou, ó, pergunta pros candidatos lá, hein? Se tiver pandemia de novo, vai fechar tudo ou não vai? Como você pretende lidar com essa situação, Da assim? mesma maneira que o Adriano fez em Joinville. Ele manteve as operações abertas, conversando com as pessoas, protegendo, né, a exigência de proteção para evitar contágio, etc e tal. E as escolas funcionando, os comércios funcionando, as indústrias funcionando e a cidade prosperando. E faz um comparativo o que aconteceu. Olha, a cidade está hoje baseada nas decisões que ela tomou no passado. E ela estará amanhã baseada nas decisões de hoje. Né? A nossa vida também é assim. Dá uma olhada comparativamente como é que foi o desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda, educação, infraestrutura, segurança pública, todos os outros aspectos. Inclusive, a gente tem um problema sério aí, que é o socioambiental, né? Ribeirão Preto, ela tem um número de comunidades, né? Que são as favelas, muito acentuado. Do interior do estado de São Paulo, são aproximadamente aí 110. Isso mostra um desequilíbrio socioeconômico muito grande, a falta de planejamento, infraestrutura e a falta de atenção com as pessoas que precisam ter uma vida digna, que é aquela conversa que nós tivemos antes. Uhum. Tem que oferecer. E claro que decisões como essas que são impositivas, sem conversar com as pessoas, nós falamos de comunicação, não seria o momento para trazer as pessoas, pessoal, estamos com um problema aqui, gerenciamento de crise não é assim que se faz? Chama as pessoas para tomar decisão junto? Então, eu penso que foi muito errado o que aconteceu e gerou efeitos muito graves e ainda, depois, além disso, foi implementado lá o plano de mobilidade que arrasou com a cidade porque atrasou anos em algumas localidades, sacrificou mais ainda. Ribeirão Preto está sofrendo por isso. Isso faltou comunicação. Eu comentei isso porque até o André falou há pouco sobre essa questão desses órgãos aí internacionais, como a ONU, por exemplo, com a Agenda 2030. E para quem não sabe, a OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde, ela é praticamente um órgão político, né? Ela dá algumas recomendações técnicas, né, entre aspas, mas se você for ver mesmo, igual aconteceu durante a pandemia, recomendaram um monte de coisas, como por exemplo a questão do distanciamento, uso de máscara, enfim, uma série de coisas que foram recomendadas, que se você acompanha mídia em inglês, você deve estar vendo aí que está tendo, tudo isso está sendo revisto nos Estados Unidos, na Inglaterra, vários escândalos, né? Até mesmo aquele senhor lá que era o Fauci, que era praticamente o secretário de saúde dos Estados Unidos, ele caiu em total descrédito, ele mesmo falou lá em comissão no Congresso americano que muitas das coisas que ele disse lá, que eram recomendações médicas, foram coisas praticamente inventadas, né? Então, assim, é complicado, gente. Não é tão simples quanto parece, né? Tem muitas dessas coisas aí que influenciam o Brasil a nível federal e a nível também municipal, que nos preocupam, né? Por isso que a gente pergunta sobre esses assuntos aí, né? Relacionados à Agenda 2030 e por aí vai, tá?